Aí, para vocês entenderem tudo isso que eu falei de Emanuel da Nóbrega e Joseitas Vasconcelos, vocês vão precisar entender o que foi feito, por que foi feito e para que foi feito o livro Bíblia e sua Companhia de Jesus. Por que Companhia de Jesus? A Companhia de Jesus, em latim, significa Sociedades Iesu, cujo membro não conhecidos, cujos membros são conhecidos como jesuítas. É uma ordem religiosa fundada em 1534 por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, liderados pelo basco Iñigo Lopes de Loyola, conhecido posteriormente como Santo Inácio de Loyola. A congregação foi reconhecida por bula papal em 1540, tá? Então se passaram 6 anos. E hoje conhecida principalmente por seu trabalho missionário e educacional. Pela bula Regimine Militantes, ou seja, o governo da igreja militante, as leis eclesiásticas, a Santa Sé, tá? Vão prestando atenção. O Papa Paulo III aprovou em 27 de setembro de 1540 a constituição de uma nova ordem religiosa. Tratou-se, no entanto, do seu reconhecimento oficial e não da sua criação. Tratou, entanto, do reconhecimento oficial e não da sua criação. Tá? Guardem isso, e não da sua criação. Esta tinha ocorrido 6 anos antes, em agosto de 534, quando 7 estudantes da Universidade de Paris se reuniram e fizeram um voto de pobreza, castidade e obediência. Então isso não vem de Deus, tá bom? Isso vem do próprio Vaticano. Chamaram-se a si próprios Companhia de Jesus, Companhia de Iesu, Companhia de Jesus, Companhia de Yahushua, Companhia de Yeshua, tá bom? É o mesmo nome, é a mesma coisa, vai morrer tudo do grau 33, todos morreram com 33, todos foram grau máximo do conclave, da, da Santa Sé, das leis eclesiásticas, do Império Romano, todos teve seu patamar. Tá? No duplo sentido, chamaram-se a si próprios Companhia de Yeshua, Jesus e etc, etc. No duplo sentido de companhia militar, do duplo sentido de campanha militar, para vincar o seu caráter militante de confraria, ou seja, de irmandade. Quando eu falo que Jesus é uma irmandade, quando eu falo que esse livro ele é uma manipulação da própria Europa, vocês não querem acreditar, tá aí, ó. Confraria, ou seja, de irmandade. O Basto Inácio de Loyola era o elemento mais importante deste grupo fundador, que contava também com Francisco Xavier de Navarra e
com um português chamado Simão Rodrigues. Em 1537, o pequeno grupo viajou para a Itália a fim de obter a aprovação papal da nova ordem religiosa que foi finalmente concedida ao fim de um longo tempo. Quais foram os motivos para o surgimento desta nova ordem religiosa? A Companhia de Jesus surgiu no momento em que a Igreja Católica Universal atravessava um período de crise. O surgimento da Reforma Protestante havia quebrado a unidade religiosa da Europa Ocidental e lançavam dúvidas e incertezas sobre o futuro do credo católico. Por cerca de 500 anos, a ordem jesuíta não ocupou lugar. Por cerca de 500 anos, a ordem jesuíta, ordem jesuíta não ocupou lugares no alto clero do Vaticano, devido à sua distância em relação a altos cargos da igreja. Aí os alucinados, cauterizados vão falando, não, mas Jesus é diferente. Não, não é, não existe Jesus. No final de tudo isso, eu vou trazer que não existe Jesus, nenhuma hipótese existe, cara. Altos cargos da igreja. O primeiro jesuíta eleito papa foi o argentino Jorge Mário Bergoglio. O Papa Francisco, eleito em 2013 após a renúncia de Bento XVI. Além de ser o primeiro jesuíta, foi também o primeiro sul-americano no papado. Tem sentido com a atualidade que nós estamos vivendo, né? A imagem de um papa cercado na sua fortaleza enquanto a cidade era saqueada por mercenários alemães era o testemunho chocante do declínio da igreja. Havia, portanto, toda uma necessidade de renovação, de que a nova Companhia de Jesus fosse uma resposta oportuna. A sua ação militante assentava na obediência total ao Papa, na disciplina rigorosa e na pregação universal. Ide por todo mundo e pregai, José, não é? De Anchieta, que foi um, Jesuítas Vasconcelos, que foi outro, Manuel da Nóbrega, que foi outro, não é? Rigorosa na pregação universal, e que explica porque se tornou um dos pilares fundamentais do processo da reforma católica. O que sucede? E que sucesso teve? Os jesuítas foram os principais agentes da expansão do catolicismo por todo o mundo. Eu li em Brasilidades para vocês o que, né? Que a campanha e de pregar por todo mundo, só que eles colocam lá como um Tomé. Só que esse Tomé, queridos, é Tomé de Souza, o governador, tá bom? Levando para a história isso. Agora, levando para outros lados da história, esses tais apóstolos, a maioria deles era originários. Tá? Alguns brancos e alguns pretos.
Eu não vou trazer isso porque não convém com o que eu estou falando, que é o que precisa para cá. Então, o Tomé, lá onde que eu li, lá em Brasilidades, que fala de Manuel da Nóbrega e que fala de Jesuítas Vasconcelos. Agora eu estou trazendo a ordem da campanha para vocês entenderem o que vai acontecer. Tá? Por todo mundo, ao longo do século XVI e século XVII, em boa parte, graças à proteção concedida pelas coroas de Portugal e de Espanha, foram criadas missões em África, na Ásia e na América, que rapidamente se expandiu. O sucesso ficou igualmente e o sucesso ficou igualmente a dever-se ao trabalho da companhia no início, através de novos métodos de evangelização, da adaptação aos hábitos, culturas e cada região e de cada reino e de um trabalho sólido e competente. Para definir isso daqui, quando eu falei que Manuel da Nóbrega veio para trazer a paz, que era essa ordem de controle, e logo em seguida, junto com ele, tinha o Jesus, os jesuítas Vasconcelos, que é o próprio Pedro, que ia vir também com a sua espada. Por isso que a Bíblia deixa bem claro que Emanuel trouxe a espada para que se houvesse a divisão, que também trouxe Jesus a paz, o príncipe da paz. Então vocês comecem a entender essas coisas. Foi isso que nos foi nos dado. Tá aqui mais uma parte, esse é o Jesus, uma ordem, tá bom? Não existe. Tá, vão me trazer, pessoas vão me trazer milhares de argumentos, milhares de estilos de coisa, sem estar no fundamento. Vão dizer milhares de passagens, vão dizer milhares de versículos, vão dizer milhares de histórias, vão dizer milhares de coisas, mas nada chega tão perto do que a gente está trazendo. Bom, por que o canal também vai estar parando agora? Porque não precisa mais, o que a gente precisava era aqui. Agora as pessoas se quiser levantar outros canais para trazer Araribóia, Barnabé, que é o Barnabé, tá? Trazer Xaú, que é o próprio Zumbi dos Palmares e etc. Quiser trazer outras partes, será bom também. Só que a gente, eu e o pessoal, tá? O pessoal de Tibiriçá Estado de Seu Legado tem o seu tempo, todos nós temos um tempo. E esse canal teve um tempo de chegar até aqui, era isso que era preciso. Mostrar para o povo o outro lado da história. Gratidão ao Eri, a Zerru Ramoi Popa, obrigado a todos os meus parentes, a Zerru Ramoi Pomia, obrigado a todas as minhas parentes. Nós possamos cada vez mais abrir aí os olhos e ver que nós fomos enganados, que tudo isso foi uma ordem que foi nos dada para a gente poder ficar debaixo desse jugo, debaixo dessa história, debaixo desse livro, e a gente não acordar, a gente não despertar, a gente não querer mudar, porque as pessoas hoje ficam esperando num Deus, aí acontecem coisas relativas da energia natural de uma pessoa, ou como bater um carro, ter um livramento, ou ganhar um presente, ou o cara tá necessitado de um fogão e alguém levar, ai, tocou no meu coração, mas para que tudo isso aconteça, tudo isso se mantém hoje no Deus Mamon, no Deus Dinheiro. Você não faz nada se não for pela ordem do governo. O que a gente está querendo passar que são duas histórias, tá bom? A história que você pode estar buscando com pessoas que eram primeiro remanescentes dessa terra, e essa história que veio de 1430, essa história bíblica, nós está em 2021, em 1815, por aí começou a sair Bíblia. Bom, tem um relato aqui que eu vou deixar, já que isso está acontecendo, e será de extrema importância.
para o que está acontecendo. Primeiro, palavra trabalho deriva do latim tripalium ou paulus, uma ferramenta de 3 pernas que mobilizava cavalos e boi para serem ferrados. Curiosamente, era também o nome de um instrumento de tortura usado contra escravos e presos, que originou o verbo tribaleires, cujo primeiro significado era tortura. Na Roma antiga, eles converteram essas palavras em algo bom. Até hoje, troca-se a força do trabalho por dinheiro, uma escravidão involuntária. Nenhuma sociedade que ensina o consumir e mais consumir. No ciclo da obsolescência programada, sem um objetivo comum, coletivo, mas com objetivo de domínio, força, poder sobre outras nações, um ciclo de destruição. Então, assim, eu acho que vocês já podem entender que nós estamos sendo muito massacrados. A Bíblia não existe há milhares ou milhões de anos, como te contaram. A primeira Bíblia no mundo surgiu em 1560 na Suíça, chamando de a Bíblia de Genebra. É tudo europeu, cara, tem nada daqui. Até o fim do século XVIII, a Bíblia era um livro praticamente desconhecido no Pindó, Brasil, e era rejeitado pelos nativos, e hoje está se voltando isso. Ter o livro aqui em Pindó, Brasil, como também não existia gráfica aqui na época, e os livros não podiam ser importados. João 21 começou a liberar a importação das primeiras Bíblias para Pindó, Brasil, em Portugal. Nada é daqui. Cada canto que passei pude ver o abandono do campo, o descaso dos governantes para com quem produzia alimento e agora só produz o pranto. Então empilhados em grandes cortiços, transformando o que sobrou de sua vida em enormes riscos. Reféns da necessidade estas que não se conheciam até então, quando se cultivava aquele pequeno pedaço de chão, e no amanhecer de cada dia recebia, na última linha do horizonte, aquele bom dia, do único rei que ali existia, o que trazia o calor, trazia a chuva e o vento, aquele que secava as lágrimas do lamento, e quando a fome chegava, em um pomar me saciava, e sobre mim havia humilde companhia dos pássaros que livres gorjeavam de alegria, e no cair da noite zunia ao longe os grilos, e no cantar de uma coruja eu me deitava tranquilo. Eu vim lhe convidar para o êxodo urbano, eu vim lhe convidar para o êxodo urbano. Oi menina, se quer ir a juntos, mano. Eu vim lhe convidar para o êxodo urbano. Eu vim lhe convidar para o êxodo urbano. Oi menina, se quer ir a juntos, mano. Governantes já tivemos muito progresso, a qualquer custo foi gerado, e a mãe natureza derrama suas lágrimas, o povo indeciso continua sendo guiado rumo ao precipício contido no vício do consumismo, rumo a enormes bombas que mais parecem ficção.
que na verdade são criadas para total destruição. Devemos nos desapegar do sentimento.